você quer acelerar o processo, se você quer alcançar a fluência em menos tempo, tá? Em até 6 meses, esse é o primeiro passo. Hello, tudo bem? Hoje estou aqui gravando para vocês a segunda aula, né, ou segundo vídeo da sequência que eu disse que eu faria depois da live que eu fiz, deixei aqui no meu canal, sobre neuroaprendizado, sobre como você conquistar a fluência no inglês em até 6 meses. A primeira coisa que você precisa fazer para que você comece a dar os primeiros passos rumo à fluência em até 6 meses é você esquecer absolutamente tudo o que você já aprendeu, já vivenciou sobre aprendizado de idiomas até hoje. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos cursos, a maioria dos métodos levam em consideração o que você sabe na sua língua mãe. E muitos deles dizem que não tem problema, que você pode ter isso como base, que você pode colocar isso até em prática, pensar em português e daí você vai e fala inglês. Mas eu, por experiência, por estudo, sei que você até pode aprender, chegar à sua fluência que você quer fazendo dessa forma, mas não vai ser em até 6 meses. Muito provavelmente vão levar aí alguns anos, tá? Esse é um método básico, um método muito utilizado por cursinhos no geral, tá? E não só pelos cursinhos, mas por muitos materiais didáticos que estão por aí. Compartilharam comigo esses dias atrás, é uma apostila para ensino de inglês, para crianças, tá? Em torno aí de uns, sei lá, 7, 8 anos de idade. E qual é o problema dessa apostila? Ela trabalha com referência da língua mãe. E qual é o problema da referência da língua mãe, tá? Vamos lá. Você olha para esse objeto, tá? E eu não preciso dizer para você que isso daqui é uma garrafa plástica de água. Ou uma garrafa descartável de água. Eu não preciso dizer, você já sabe. Tá? Porque você aprendeu ao longo de anos da sua vida que isso aqui é uma garrafa descartável plástica de água. Ok? Então eu não preciso escrever aqui para você garrafa plástica de água ou garrafa de água. Eu não preciso escrever isso para você em português. O que você não sabe é que isso aqui é uma water bottle. Water bottle. Então, eu preciso mostrar isso para você, porque você já sabe o que é, a sua referência não precisa de reforço, a sua referência já está aí. Se eu coloco a referência como reforço para você, eu escrevo garrafa de água e embaixo eu escrevo water bottle, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai se confortar na referência da sua língua mãe. Todas as vezes que você for se lembrar desse objeto, você vai se lembrar desse objeto na sua língua mãe, tá? Você vai lembrar de garrafa plástica descartável de água e não de water bottle. Então, o problema de usar a referência da língua mãe para você alcançar a fluência em até 6 meses, tá? Deixando claro aqui para vocês. Não é uma crítica a um método, porque todos os métodos são capazes de fazer com que você alcance o seu objetivo. Só que existem métodos que vão demorar muito mais e métodos que vão fazer você voar, tá? Então, o que acontece aqui, né? Eu mesma me cortei, agora eu fiz uma miscelânea na minha cabeça, mas vamos lá. Qual que é o problema de você usar a referência da sua língua mãe registrada na sua frente? Todas as vezes que você lembrar, olhar para aquele objeto, você vai se lembrar dele na sua língua mãe. E você vai ter 2 trabalhos, de lembrar dele na sua língua mãe e de lembrar de traduzir corretamente, o que é um problema. Porque a ideia não é que você traduza, a ideia é que você aprenda, que você adquira aquela informação para si, entende? Qual é a diferença de você traduzir e adquirir aquela informação? Quando você traduz, você traz um idioma que não é da sua natureza, tá? Não é de uso diário, não é natural, não é comum. Você força esse idioma, que não é comum, a entrar na forma do idioma que é comum para você. E o problema maior que tá nisso é que um não encaixa dentro do outro. Porque são línguas completamente diferentes. Ah, não, mas são derivadas do latim.
no caso, né, do inglês e o português, são derivadas do latim, tem muita coisa parecida, tem muita coisa que a gente consegue utilizar, tem os cognatos, sim, mas também tem muita coisa diferente, tem falso cognato, tem referência de outras línguas, então não tem como você usar isso como argumento, tá? Se você tem semelhanças, você também tem diferenças. Então, o que você tem que aprender a fazer? Igualzinho você aprendeu português brasileiro, tá? Português do Brasil, você vai aprender qualquer outro idioma. Então, quando você vir um objeto, esse objeto tem que ter uma nova referência para você. A referência da língua alvo, da língua que você quer aprender. Então, quando você vir isso, você vai lembrar que é uma water bottle. Water bottle. A gente precisa lembrar que existem vários métodos de estudo, vários métodos de abordagem, só que uns têm uma duração mais longa, eles levam mais tempo para fazer você alcançar o seu objetivo, eles trabalham de certas minúcias, que quando você vai trabalhar no dia a dia não são importantes, não são tão importantes assim, tá? Não é que não são importantes, mas não são tão importantes assim, são coisas que você pode lapidar mais pra frente. E isso vai tomando tempo. Agora, quando você entende que você vai aprender uma língua nova e você precisa fazer o mesmo processo que você fez quando você era bebê, criancinha, e ter uma referência daquela língua alvo, aí você alcança o seu objetivo em pouquíssimo tempo. Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês. O primeiro passo, detalhadinho aqui para vocês. Para que você acelere o seu processo de aquisição de idioma, tá? Você precisa cancelar a referência da sua língua materna. Fanny, é impossível esquecer o português. Não é esquecer o português, mas é usar o português sem registrar o português, que é o que eu falei sobre a water bottle. Se você vê um objeto, você já sabe o que ele é, você não precisa falar esse objeto em português. Você não precisa escrever esse objeto em português, você já sabe. Deixa isso pra lá. O que você não sabe é inglês, que é o seu alvo. Então, você precisa falar o nome desse objeto em inglês. Você precisa escrever o nome desse objeto em inglês. E aí, a sua referência vai ser essa. Certo? Então, por exemplo, quando uma criança está aprendendo alguma coisa, o que acontece? Ela é visualmente estimulada, né? Você mostra aquilo para a criança e fala o nome do objeto, né? Você pega aqui um ursinho. Você, brinca com o ursinho. Olha o ursinho. Você quer lá o ursinho. Cadê o ursinho? Achou o ursinho. Enfim, fica 300 vezes falando a mesma coisa com a criança. E a criança associa que aquilo é um ursinho. É assim que funciona. Então, você tá vendo um ursinho? Como é que você sabe que é um ursinho? Nunca ninguém te deu uma apostila pra você saber que aquilo é um ursinho. Tá? Então, você olha pro ursinho e você fala o nome dele. Qual que é o nome do ursinho em inglês? Teddy bear. Ou Teddy. Teddy. This is my Teddy. Essa é a sua referência nova. Toda vez que você viu um objeto parecido com esse, você vai lembrar que ele é um Teddy ou Teddy bear. Tá? Então, lembrando, se você quer acelerar o processo, se você quer alcançar a fluência em menos tempo, tá? Em até 6 meses, esse é o primeiro passo. O segundo passo vai vir aí, espero que em pouco tempo. Mas é legal porque o tempo que demorar vai ser o tempo que você vai precisar colocar isso em prática. Então, se você já fez algum cursinho, ou se você está fazendo algum cursinho de inglês, ou até por aplicativo, a gente até pode entrar nesse assunto de aplicativo. Caso vocês queiram, deixa nos comentários, que daí a gente faz um vídeo sobre aplicativos. Mas o que eu quero conversar é isso, tá? Existem passos, são simples, é muito melhor se você tem um tutor, obviamente, mas dá muito bem, caso você seja bem aplicado, disciplinado, você consegue fazer sim isso acontecer, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiser algum tema, tiver alguma pergunta que queira que vire um vídeo, também pode deixar aqui. E é isso, thanks!